Seja muito bem-vinda, bem-vindo à aula 2 da nossa jornada Além do Palco. Sim, aqui nós vamos e te levamos além. Além do óbvio, além do básico, além do conhecimento. Porque, como eu costumo dizer, o conhecimento ele é indispensável. Ele é pré-requisito, mas ele não é o suficiente. Até porque conhecimento bom é conhecimento aplicado. E nós entendemos que um conhecimento aplicado traz sabedoria, traz sustentabilidade, traz prosperidade, traz vida longa, traz resultados. Nós iniciamos com a aula do nosso queridíssimo professor Cris Brandão, essa jornada além do palco. E é com muita alegria, com muita satisfação que eu vou trazer o tema 2 dessa jornada. São 4 aulas no total. E nós chegamos então à aula 2, uma aula em que a gente vai falar sobre presença, linguagem corporal e o poder. Gente, há poder em ser levado a sério. É dentro desse contexto que eu já quero trazer alguns objetivos desse nosso encontro. Uma aula direta, uma aula extremamente direcionada e canalizada para resultados, para trabalharmos a sua presença emocional. Sim, você já ouviu falar de presença emocional? Para começarmos a quebrar as raízes da insegurança, que muitas vezes são frutos de antigas histórias do seu sistema familiar, ou são frutos que estão apodrecendo, diga-se de passagem, dentro de uma linguagem didática e analógica, serem arrancados, que mais parecem ervas daninhas, também das mentiras faladas a seu respeito. E que acabam te trazendo ciclos verdadeiros de autossabotagem. A gente também vai trazer aqui que antes de convencermos com palavras, a gente convence com presença. Então, que você possa desde já curtir, compartilhar, comentar aqui no vídeo, está fazendo sentido para você. Todo esse conteúdo que a gente, como palestrantes, TEDx, professores há mais de 20 anos, à frente de uma empresa de educação livre corporativa, cuja missão é, de fato, monetizar os seus conhecimentos, seus dons e seus talentos. Pois bem, antes de convencer com palavras, sem mais, a gente convence com presença. A autoridade não começa quando você fala. E se eu fosse você, inclusive, eu anotava isso em primeira pessoa. A autoridade não começa quando eu falo. A autoridade começa quando você entra no ambiente, quando você entra em cena, quando você sobe no palco, ainda que você esteja em silêncio. É isso mesmo, é intrigante, mas é real. E é por conta disso que você começa a entender que a sua presença, ela é sensível ao público. Por isso também que existe um motivo que eu vou te apresentar aqui nessa aula, pelo qual algumas pessoas, essa é uma pergunta que muitos dos nossos mentorandos e alunos já formados por nós nos fizeram ao longo dessa jornada. Por que tem algumas pessoas que elas se destacam? Dentro aqui da esfera do palco, existem motivos pelos quais algumas pessoas sobem no palco, inclusive elas dizem poucas palavras, mas todo mundo escuta. Tem outras que falam bonito, sim, tem conteúdo, tem história, mas parecem que não têm permissão para existir ali. Hoje, ao menos não nessa aula, eu não vou te ensinar a como falar melhor. Eu vou te mostrar que muitas vezes você não é levado a sério, você não é levado a sério, mesmo antes de abrir a sua boca. O palco é um campo emocional, antes de ser um campo verbal. E a estrutura das emoções que nós transparecemos, por mais que nós tentemos disfarçar, falam por nós e estão sendo percebidas dentro da construção da nossa autoridade. Presença não é só postura. A postura é muito importante, mas
Indo além, presença é um estado interno. E aqui eu quero trazer alguns erros comuns. Se eu fosse você, pegaria papel, caneta e já começaria a anotar e a meditar sobre isso. A maioria das pessoas acredita que presença é só uma postura ereta, é olhar firme, são gestos ensaiados, eu diria meticulosamente ensaiados. São diversas técnicas de palco. Professora Sabrina, você quer me dizer que nada disso é relevante? Eu não disse isso. Eu estou lhes dizendo apenas que o erro comum é acreditar que a maioria de nós percebemos presença só através desses elementos. Isso é estética. E a estética compõe a estrutura de um palestrante profissional, que é bem pago, que monetiza com o seu conhecimento. Sim, a postura, o olhar, o gestual, assim compreendido como a comunicação não verbal, algumas técnicas de palco que não pareçam forçadas e de sobremaneira ali desenhadas de forma artificial, porque nós estamos vivendo essa era da presença, da verdade. Mas a energia organizada da gente e a estrutura emocional é que farão toda a diferença, somadas à estética. Ninguém sustenta uma autoridade externa quando está em guerra interna. E por mais que a gente acredite que isso não é perceptível, eu posso lhe garantir que é. Sabe por quê? Quando nós estamos inseguros, ou quando há uma insegurança latente em nós, isso gera movimentos de defesa, mecanismos de defesa, às vezes inclusive gestos de repetição no palco, dinâmicas de estarmos cabisbaixo ou cabisbaixas. A insegurança gera esses micromovimentos ao tempo que a autossabotagem aparece no corpo antes de aparecer no discurso. Algumas pessoas, inclusive, passam essa agitação num excesso de movimento. Sabe que a gente precisa entender que o nosso corpo denuncia e as pessoas estão ali nos vendo quando a gente está pedindo aprovação, quando a gente tem medo do julgamento. E se o medo do julgamento ainda te assola, clique no link aqui abaixo. Entre em contato com o nosso time e diga: eu preciso agendar uma terapia, um alinhamento integral sistêmico com Sabrina, que é a terapia de forte impacto. Inclusive, eu estou autorizando de público uma super promoção para você no meu atendimento, para que você possa quebrar as amarras desse medo de julgamento. O medo do julgamento tem nos castrado, tem nos silenciado, tem impedido grandes profissionais, como pode ser o seu caso, e nós já desbloqueamos diversos aqui, eu e Cristiano, que são extremamente competentes, letrados, mestres, doutores, e não abrem um story, não fazem uma live porque ainda estão presos ao medo do julgamento. Ou têm dinâmicas de merecimento, não sentem-se legítimos, estão diante de síndromes como a do eterno estudante, porque acreditam que não sabem o suficiente. E eu costumo dizer que o nosso óbvio pode ser o milagre de alguém. O público, ele não rejeita a mim, a você. Ele responde muitas vezes à falta dos nossos acordos internos. Faz sentido? E a partir daí eu quero trazer agora para você os 3 estados que destroem essa presença. E que às vezes não são tão perceptíveis, mas eu quero que você esteja num nível diferente. Primeiro estado é o estado de pedido. Dentro dessa compreensão de estado de pedido, teu corpo fica retraído. Você, muitas vezes, sobe demais de forma desarticulada o tom da sua voz no final das frases. Ou surge um sorriso de apaziguamento. Dentro ainda desses estados que destroem a presença, vou repetir, dentro do estado de peticionamento, de pedido, teu corpo retraído, às vezes você fica com os ombros caídos, a voz quase não sai ou sai de forma desajustada. O sorriso não é aquele sorriso verdadeiro, exímio, ou às vezes um estado de defesa, seja por uma rigidez excessiva. Às vezes falta até congruência entre o que a gente fala e o nosso gestual. Controle exagerado.
ou pouca fluidez. E a gente sente que a pessoa, ela tem muito mais a trazer, muito mais a comunicar, mas ela não consegue. Quem improvisa emocionalmente não lidera o campo. Agora, a gente entendeu esses 3 estados e você já sabe que se houver um improviso emocional, por mais que você conheça, que você saiba de teses, por mais que você tenha profundidade, isso vai acabar gerando uma, eu diria, falta de percepção da tua qualidade e você acaba não sendo levado a sério, que é o ponto central aqui da minha fala. Eu agora quero trazer um desbloqueio. E dentro desse desbloqueio, eu queria que você, inclusive, pudesse relaxar, soltar os teus ombros. Puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca. Permita-se encontrar esse lugar em você. E aqui eu queria que você pudesse lembrar de um momento em que você entrou em qualquer ambiente. E pouco importa quanto tempo isso tenha acontecido, no qual você se sentiu menor. Presta bem atenção nesse ambiente no qual você se sentiu menor. E na sua versão de hoje, carregado de ferramentas de imunidade emocional. Eu quero que você entre inteira nesse mesmo ambiente. Eu quero que você entre inteiro nesse ambiente e abrace essa sua versão, seja ela criança, adolescente, adulta, que um dia se sentiu menor. E você vai perceber, aqui nós estamos formando novas conexões neurais. O quanto o seu corpo muda. O quanto a tua respiração muda. O quanto o teu olhar muda. E o quanto isso vai trazendo uma sustentabilidade interna para que você tome a coragem de expressar aquilo que você carrega, sentindo um conforto emocional para isso. A diferença não foi o que você disse muitas vezes, foi quem você estava sendo. E aqui eu quero trazer, eu adoro esse ensinamento mais prático, para que você possa ter autoridade antes mesmo de falar. Sim, a autoridade, autor mais idade, isso não quer dizer sobre tempo de exercício da função ou ofício, mas dessa postura interna, da clareza, da compreensão de quem você é, das emoções que te governam, da forma como você trata as pessoas, como você comunica mesmo antes de subir ao palco. Não peça permissão para existir nos lugares. Seja. Sustente o silêncio sem se justificar. Essa é uma tarefa que eu quero colocar como desafio. Muitas vezes o excesso de justificativa vem desse lugar, da criança insegura, de um padrão de rigidez dos nossos pais, de um temor, muitas vezes até mesmo doentio, de não errarmos, de agradarmos. E confie mais no teu estado do que no teu roteiro. Às vezes o roteiro é brilhante, tá? Mas aqui quando a gente treina um palestrante, a gente sempre cria o script, a gente sempre tem uma baliza, mas a gente costuma dizer que essa escravização do roteiro pode tornar a palestra um fiasco. Porque não raras vezes você é tomado pela própria dinâmica, aceitação do público, a caminhar por lugares diferentes daquilo que estava programado. E se você tem um perfil mais analítico, você não tomar cuidado com isso, você acaba entrando num estado de novo de rigidez, teu corpo trava, você se desorganiza e você se expõe na frente das pessoas. É como se de repente, sem que elas nem soubessem daquilo, você acabasse sangrando no tanque de tubarões. O público confia em quem confia em si mesmo. O público confia em quem confia no seu próprio corpo. E sabe? Quando alguém começa a entender, e quando você começar a entender que o palco não é improviso, não é. Que presença não é dom. E que a nossa autoridade, sim, é construída muito antes da nossa fala, e isso independe da nossa idade, da nossa origem, porque eu comecei nessa área da comunicação,
e de ministrar aulas e fazer palestras aos 16 anos, algo muda. E se você começa a perceber que o palco é uma construção, sim, não é improviso, eu quero já te trazer um rápido spoiler. Nós estamos criando algo muito especial para pessoas que talvez como você queiram ir além do palco. E quem quiser estar conosco dentro dessa referência de trabalhar a presença emocional, de quebrar essa insegurança que te castra e te leva a padrões de se sabotar, de procrastinar, de dizer mês que vem, quem sabe você já está dizendo 2027. Nós tivemos uma pessoa no Instituto, não, 2027 a gente volta a conversar. Eu não sei o tempo que você está assistindo esse vídeo, talvez nós já estejamos em 2027 aí, essa altura. Mas eu quero lhe dizer que nós estamos no início do ano de 26. Antes de convencer com palavras, convença com presença. A nossa autoridade vem antes mesmo da gente falar. E é a partir daí que a nossa linguagem corporal é estratégica, que a gente consegue gerar esse magnetismo, que a gente tem energia emocional no palco e que o público passa a confiar em você nos primeiros segundos. E aqui não é só o público. É quem está no backstage, é quem te contratou, é quem confiou em você. Quando a postura muda, o palco muda. E aqui a gente sai daquele lugar em que você diz, as pessoas não me respeitam. Parece que eu estou sempre travada. A minha voz, e não precisa ser no grito, não se impõe. E eu começo a construir em você o entendimento, a sabedoria de que o palco é uma construção que vai além do saber técnico, que, como lhes disse, é fundamental. Não é improviso. Eu quero que você possa, inclusive, listar quais foram as situações nas quais você deixou de trazer essa presença. E aqui não é só para palestra, porque talvez você me dizer, mas Sabrina, eu não palestro ainda, pode ser numa reunião. Pode ser numa call, pode ter sido numa entrevista de emprego. Pode ter sido num ambiente coletivo. Eu quero também que você comece a prestar atenção e você já vai sentir a diferença. Seus resultados já serão diferentes na sua linguagem corporal. E o quanto esse ser, este posicionamento, este eu sou, que precisa estar impregnado em você, vai gerar excelentes resultados. E as pessoas vão passar a te levar mais a sério. Tua voz é única. E através da tua voz, há algo que pode ser liberado em termos de oportunidades, de recursos, de conexões, de negócios a serem implementados. E nós estamos num tempo, vivendo uma realidade em que cada vez mais as pessoas estão buscando. Pessoas como você, que não podem estar mais escondidas, que precisam sair dos bastidores para subir no palco da vida, no palco de eventos e levar essa transformação, que eu sei que pulsa no seu coração para mais pessoas. Logo, lembrem, presença, linguagem corporal te levam, fazem as pessoas te levarem a sério. E tem mais, gente, para arrematar. Nos fazem nos levar a sério. Porque, às vezes, o nosso cérebro não distingue realidade e imaginação. Dentro dessa linguagem de estar travada, minha voz não me impõe, as pessoas não me veem, ninguém me respeita, você mesmo começa a acreditar nessas falácias ao seu respeito. Quando a gente se organiza por dentro, o mundo reflete por fora. Quando a gente tem esse colchão de estrutura emocional interna, o palco reverbera e a gente passa a ser compreendido pelas pessoas. Um beijo mais do que especial. Nós ainda temos as aulas 3 e 4 dessa jornada que te leva além de um simples palco. Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula.